hoje, na receita de sucesso, você vai aprender a fazer um delicioso ovo de Páscoa caseiro de prestígio e economizar muito. Olá, pessoal! Estamos aqui, para apresentar para vocês mais uma aula. Nós vamos trabalhar com os recheios para rechear os nossos ovos. Eu vou fazer 3 recheios para vocês. Esses recheios são recheios realmente muito bons, eles são molinhos, próprios para rechear os ovos, tanto na casca quanto os ovos de pote, que está bem na moda, O primeiro vai ser o prestígio, tá? Então eu já vou falar para vocês os ingredientes da receita, tá bom? O recheio prestígio, ele é molinho porque ele é para recheio, então a gente vai utilizar líquido como água, e o leite condensado. Para fazer, nós vamos utilizar uma lata de leite condensado, ok? 300 gramas de açúcar refinado, um vidro, uma garrafinha de leite de coco, 200 ml. Vamos usar 400 ml de água em temperatura ambiente, 300 gramas de coco ralado, o coco médio, tá? Isso vai compor o nosso recheio. Pessoal, um recheio muito fácil, mexeu 10 minutinhos, ele está pronto, eu vou mostrar o pronto para vocês, tá? Então nós vamos aqui misturar tudo, é um recheio bem gostoso de fazer e bem simples, tá? Vamos rechear ele, depois eu vou mostrar para você ver o ponto na panela, tá? Desse recheio, ele é bem molinho. Então para isso nós vamos usar uma panela, e tem que ser uma panela, pessoal, média, não grande, que depende do recheio que você vai fazer. Então o recheio não é um recheio com bastante volume, então eu tenho uma média aqui, uma bem comum, mas tem que ser com fundo grosso, tá? Primeiro, antes de ligar o fogo, a gente mistura todos os ingredientes, tá? Leite condensado, de boa qualidade, tá, gente? Já pode colocar o açúcar refinado, tá? Ele foi peneirado. Eu tenho aqui o leite de coco, recheio bem simples de fazer. A água, olha que interessante, vai água no recheio. Por quê? Porque eu estou colocando leite condensado e vocês perceberam açúcar refinado. Então é para o recheio não ficar muito doce, tá? Então ele quebra a possibilidade desse doce, fosse só com leite condensado, ele ia ficar muito doce. Então a água é para isso, tá? Mistura bem. Esse é o verdadeiro prestígio, tá, pessoal? A gente agora vai ligar o fogo, tá? Só depois que faz a mistura, isso já vai adiantar o teu trabalho, tá? Aí a gente vai mexer. Por quanto tempo? Eu vou mostrar o ponto para vocês, mas vocês fazendo em casa, vai mexendo o tempo todo com uma espátula. Como tem leite de coco e leite condensado, vocês sabem, leite quando ele começa a ser aquecido, ele vai começar a borbulhar, é um recheio que ele levanta bastante borbulhas, e aí, então você abaixa o fogo, senão ele espirra e até pode te queimar, por causa do leite condensado, leite de coco. Quanto tempo? Eu vou mostrar o ponto, mas é aproximadamente 10 minutinhos, porque contém coco, então acelera todo o recheio que vai coco, a possibilidade desse recheio ficar pronto mais rápido, realmente é por causa do coco, porque ele é seco, então isso vai ajudar, tá? Então agora nós vamos mexer, eu vou mostrar o ponto para vocês, tá? No começo ele tá bem líquido, claro, por causa da água e do leite de coco. O ponto dele dá uns 10 minutinhos, eu vou mostrar para vocês, ele é tão engraçado que você vai colocar aqui no meio a quantidade, no meio do recheio, e ele não afunda. Esse vai ser o ponto, tá? Porque eu não quero, isso aqui é um recheio, não é para desprender do fundo da panela, tá? É um recheio cremoso. Então, lembrando que prestígio e o beijinho, a gente fala prestígio porque é o nome certo do recheio de coco, e chamado beijinho. Mas o beijinho, ele é para enrolar, isso vocês não podem esquecer. Por que que ele é para enrolar? Eu faço um brigadeiro com coco e leite condensado e manteiga,
E tem o beijinho, que hoje a gente coloca o creme de leite para ficar com uma textura mais gostosa, não ficar tão doce. Só que as quantidades dos ingredientes são equivalentes para que ele fique mais durinho. Então ele vai desprender do fundo da panela e eu vou ter um recheio de beijinho. Um prestígio, que a gente chama de beijinho, para a festa. Aí eu consigo enrolar depois que ele esfria. Nesse caso, é um prestígio cremoso para bolos. Para bolos, para rechear ovos de Páscoa, bombons e tudo que você quiser rechear, até fazer uma sobremesa, tá? Percebeu aqui que não vai margarina? Nem manteiga. Tem doces que a gente faz que a gente utiliza. Hoje vocês vão ver umas trufas que eu vou colocar. Tem hora que eu coloco, tem hora que não. Se você perceber, até tá brilhando aqui, ó. Por quê? O coco contém óleo, tudo bem? E aí, então, eu não vou precisar, eu já tenho o óleo do coco aqui, tá? Então, é importante vocês entenderem como é que é os produtos. Será que esse produto já tem óleo? A amêndoa, caso a gente vai fazer um doce de amêndoa, ela já tem gordura, então esses doces não pedem manteiga, tá? E aí, mexer o tempo todo, né? Não precisa ficar totalmente mexendo em cima da panela, mas não pode sair de perto, tá? Tem que mexer com uma espátula de silicone sempre, tá? Eu até fico assim, no começo eu nem mexo muito rápido, tá? Porque ele vai começar agora, a temperatura chegar e aí começa a borbulhar, a engrossar. E nesse momento realmente eu não posso parar de mexer, tá? Vai começar a levantar a fervura daqui um pouquinho, tá? Aí sim a gente vai mexer o tempo todo até eu mostrar o ponto para vocês, tá bom? Ele é bem líquido, olha. Caso você está colocando ali na medida, às vezes você vai usar um coco, eu estou usando médio, que ele é um médio para o fino. Se você usar um coco mais grosso, aí vamos falar da receita, porque mesmo com as quantidades que estão ali bem exatas, se o coco for muito grosso, até você usar um coco fresco, requer dar uma olhada que ele vai apurar mais rápido e você pode até aumentar um pouquinho da água, um pouquinho do leite de coco, para voltar a cremosidade do teu recheio. Você pode realmente transformar a tua receita, tá? Ela tá exata ali, mas se o ingrediente que eu coloco não é o mesmo coco que eu estou usando, que ele é fininho, ou mais fino, ou médio, então você melhora aí colocando mais o líquido, tá? Ó, começa agora, tá? Ele tá borbulhando. Eu quero que vocês vejam, ele começa a ferver mesmo, por causa desse líquido. Se eu não tivesse nenhum líquido aqui, pessoal, fosse só leite condensado e o creme de leite para fazer outro doce, porque o creme de leite ele tem mais textura, esse tempo era menor, tá? Mas eu tenho água aqui, ó, tá? Até incorporar isso aqui, né? Demora aí, o tempo dele que eu falei é de 10 a 15 minutos. Eu até vou colocar ele, eu vou aumentar o outro fogo aqui, para que vocês vejam. Dependendo do momento, você abaixa, tá? Porque senão gruda no fundo da panela, aí não vai ficar legal. Porque assim, recheio quente, ele tem uma textura. Recheio frio é outra textura. Então, quando eu apronto ele aqui, que depois ele vai na temperatura ambiente, também nem precisa pôr na geladeira. De um dia para o outro, você põe na geladeira. Mas assim, daqui 3, 4 horas, ele já tá com uma cremosidade bom para recheio, tá? Aí ele vai ter outra consistência, a consistência que eu preciso. Caso você deixe na geladeira, tá? No outro dia, então, a geladeira, como ela vai gelando o nosso recheio, ele vai ficar mais compacto, como eu vou mostrar. Aí é só tirar um pouquinho, né? Deixar na temperatura ambiente, que ele vai voltar aquele creme, tá? Vamos dar uma olhada agora? Olha lá. Eu vou até pegar uma colher para vocês visualizar melhor. Vou colocar aqui bem no centro, olha. Viu? Demora para cair. Então, nosso doce já está pronto. Qualquer doce que eu faço, não importa qual, brigadeiro, prestígio, não importa, tá? Desligou o fogo, você vai espatular. Desligado, a gente mexe para quê? Para que ele realmente chegue no ponto e me dá esse brilho bonito que ele tá aqui, ó. Refratário de louça sempre, tá bom? Nós vamos pegar aqui um refratário. Se eu quero que ele esfrie rápido, é legal eu colocar num aberto aqui, ó, ou que vocês tiverem em casa. Mas olha, eu tô espatulando ainda, olha. Eu dou uma liga nele, sabe? É isso que eu quero que vocês entendam. Se fosse brigadeiro, vocês iam fazer da mesma forma, tá?
Pronto. Vamos ver agora. Deixa aqui, ó, cair. Parece uma cocada, né? Porque é feito com coco, uma cocada mole. Pronto. Eu disse, recheio quente tem uma textura. Mas o recheio já frio, 2, 3 horas depois que eu já trabalhei, eu posso pôr na geladeira. Vou mostrar para vocês como é que ele fica, né? Depois de frio já para trabalhar aí nosso recheio, tá? Ele vai para a geladeira, nós vamos, espera esfriar tipo 1 minutinho. O importante, filme plástico, tá? A gente coloca o filme plástico, eu vou mostrar para vocês, rente ao doce, não assim em cima. Por quê? Porque aqui em cima eu vou acrescentar o filme e aí não vai formar película, tá? Não vai açucarar. Depois de frio, o nosso doce fica assim, ó. Então o papel filme é importante para que eu não crie película. Todo doce que você fizer, você vai fazer isso que eu estou fazendo aqui agora, tá? Você coloca e aperta. Mas, Denise, está quentinho. Não tem problema, que o filme ele não vai derreter porque ele é próprio para temperatura, tá? Coloquei rente ao doce, olha, eu encostei. Agora eu coloco o filme novamente em cima e fixo, né? Isso tudo, gente, porque o primeiro é para não criar película, tá? O segundo que eu coloquei aqui é para que não entre nenhum tipo de ar, tudo bem? Aí assim, deixa ele esfriar uns 10 minutinhos, temperatura ambiente. Coloca na geladeira e ele vai sair assim, ó. A geladeira você vai definir tipo 10 minutos. Você controla, você quer ele mais gelado, deixa lá, porque ele não vai passar dessa textura aqui, ó. Porque ele foi muito bem trabalhado, tá? Você vai deixar 10, depois que ele der uma esfriada em temperatura ambiente, porque ele tá bem quente, tá? Na geladeira, 10, 15 minutos, você tira e dá uma mexida e já pode trabalhar, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Pode também fazer todos os recheios hoje e trabalhar amanhã, ok? Então esse foi o nosso recheio prestígio. Eu vou dar uma arrumada aqui na bancada e nós vamos preparar o nosso segundo recheio